Continuando, voltamos. Irmandade Rosa Negra, São Paulo, casa cheia, gratidão. Eu tenho uma dúvida muito grande. Tem como cultuar sistemas mágicos como a Goetia, Telema, Hermetismo, Cabala, sendo eu da Umbanda? Eu gosto da Umbanda, mas sinto que é pouco para mim. Gosto da bruxaria, gosto de conhecer seres de todos os níveis. E não sei se saio ou continuo. Você pode estudar e pode vivenciar tudo o que você quiser, desde que você respeite as regras, dogmas e fundamentos de todos os lugares que você está e não queira fazer uma salada de fruta porque as pessoas têm que engolir. Então, por exemplo, se quando você estiver na Umbanda, você vai se comportar adequadamente àquele centro de Umbanda. E você não vai misturar nem Goetia, nem bruxaria, nem nada, porque existe um sistema, um dogma religioso e uma vibração que deve ser respeitada. Assim como nas outras vertentes, o ser humano é livre para conhecer tudo o que desejar e construir a sua consciência. Mas o nosso direito e a nossa liberdade acaba quando do outro, em preservar a sua cultura, começa. Simples assim. Podemos fazer o que quisermos, desde que sejamos educados. Não tem. E na questão de você ser da Umbanda, é muito importante você ter a permissão do seu cacique de Umbanda para fazer outras ligações mágicas. Porque quando você fizer alguma bobagem, é para ele que você vai correr e vai pedir ajuda. Então, ele tem que saber o que você está fazendo. Se a pessoa já tem um pai de santo, se a pessoa tem um babalorixá, um cacique de Umbanda, um feitor de Exu na sua vida, é para ele que deve sim ser pedido permissão para entrar, mexer em outras coisas. Porque quando acontecer, é para ele que você vai correr para consertar a sua vida. Então ele tem que saber o que você faz. E se ele não concordar, ou você se retira da casa ou você não vai. Porque desrespeitar alguém que você intitula um sacerdote diante da sua vida não é sagrado. É a premissa básica de qualquer caminho espiritual. O respeito àqueles que te servem como mestre. Então depende muito. É uma situação. Simples assim. Depende. Todo mundo é livre para ir e vir. Mas respeito é bom e minha mãe diz que conserva os dentes. Não é? A gente não foi criado assim? Espero ter ajudado, elucidado os seus pensamentos, como as coisas funcionam no mundo mágico. O que você pensa de quem faz rituais e cobra por isso? Para a participação, isso não toma um pouco a prática muito semelhante com as igrejas evangélicas que tanto criticam? Não, eu cobro pelos meus feitiços. E vou dizer o que eu acho, assim, do tipo, eu vou contar uma historinha. Assim, uma empresa comprou um mega computador, lindo, maravilhoso. Só que daí uma hora lá, numa situação, deu pau a máquina. Enfim, não funcionou de jeito nenhum e tal, todo mundo mexeu. Ninguém conseguiu ligar o negócio. Aí chamaram o técnico, Aí o técnico foi lá e apertou um botão. Pum, e a máquina ligou. Aí ele pegou e botou o recibo. R$1.000. Aí o pessoal disse assim, R$1.000 para apertar um botão? Você tá louco? Quero uma nota discriminada. Aí ele descreveu. Apertar o botão, R$1. Saber qual botão apertar, 999. Fazer feitiço, não cobro. Saber qual feitiço fazer e fazer a que ele funcione, cobro. Eu acho que é isso, gente. Assim, a gente precisa parar com essa coisa cristã na vida da gente. A gente acende o caldeirão, vai parafina, vai ervas, vai essência, dá banho na pessoa, gasta água, recebe a pessoa na tua casa, faz isso, faz aquilo outro. O pessoal da religião tem um monte de oferendas para os deuses. A gente tem todo um esmero. E aí eu sou Wakanda, vou viver de luz. Vou viver de luz. Não sou o nosso Senhor.
Não vou conseguir viver de luz, é o meu trabalho. Né? A pessoa que faz feitiço comigo, ela já fez um mapa astrológico comigo, ela já jogou tarô comigo, ela já tem todo um estudo, eu fico organizando. Vou dar um exemplo, tá? Um renascimento, vamos fazer um renascimento. O que a gente vai usar para esse renascimento? O que tu tem de mais poderoso? Nossa, eu tenho água de lua azul. Água de lua azul. A lua azul acontece a cada 2 anos e 7 meses. Aí a babaca aqui vai no mar, no lago, no rio, na cachoeira, colhendo água para consagrar na lua azul. Para durar 3 anos, para fazer magia, mas eu não posso cobrar por isso. Né? Eu tenho água de lua crescente divertente, eu tenho água de lua cheia do mar, eu tenho água de solstício, água de equinócio, eu tenho ervas colhidas em solstício, eu tenho pós feitos em luas especiais, eu fico calculando momentos, enquanto as pessoas estão na praia eu estou triturando grãos. Eu tenho um arsenal de pós mágico, magias e tal, mas eu sou um ser de luz. Não, né, gente? Não. E mesmo quando, por exemplo, vou fazer um ritual, quando a gente faz rituais aqui na Irmandade, o que eu digo para vocês? Me ajudem com as velas. Tragam velas. É uma partilha, é uma troca, né? Traz um lanche, não lembrou num dia, traz no outro, né? A gente tem uma troca porque senão o que acaba acontecendo? A gente acaba pegando as chagas para nós. Agora, obviamente, eu não vou cobrar para que a pessoa esteja diante da serpente de fogo. Não é isso. Mas é o todo que envolve. A questão da consciência também, da pessoa que está vindo também. Sim, porque envolve muitas coisas, né? Imagina, a gente vem para São Paulo, tem passagem, tem aluguel. Gente, que isso? Não, né? Não. Isso é patriarcal, tupiniquim, ocidental. Né? Vive de luz, caridade. Não é assim que funciona. A vida não é assim, você não vai conseguir ser feliz assim. Você vai entrar em desequilíbrio novamente. Né? É necessário ter um estudo, né? Estudo. Olha a quantidade de estudo. O pessoal hoje fez jornada astrológica comigo. Um fim de semana inteiro fervendo os miolos em cima dos mapas. Né? Para depois a pessoa... Você disse, mas você não usou nada. É só uns pozinhos. Umas aguinhas. Uns filtrinhos. Né? E você ficou ali estudando astrologia para calcular a lua, o planeta, o dia, o momento, carregou galão de água nas costas, colheu ervas no meio do mato, saiu do mato completamente embarrado, com barro até a cintura. Água de Yule, água do parto do Deus, água do grande útero no momento do nascimento do Deus solar. Traduzindo, legenda. Água colhida no mar no dia mais frio do ano. Não era o meio-dia. Antes que o primeiro raio de luz bata sobre ela. Ou seja, me poupe, né? Água de Yule, né? Do nascimento do Deus. Mas a água tá de graça lá, Wakanda. Tô pagando para ir buscar. Certo? Vamos lá. Fazer um feitiço para aumentar o desejo que uma pessoa sente por você, tentar resgatar o desejo perdido, é uma coisa desaconselhável? Isso fere o livre-arbítrio? Eu não acredito no livre-arbítrio, embora seja um ensinamento do meu pai, Zeus. Né? Eu não acredito porque o livre-arbítrio é uma pegadinha dos deuses para a gente se ferrar. Quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que o caminho é reto e um só. Né? Mas tu tem a opção de fazer ou não, mas isso se chama burrice. A opção de fazer ou não. Tu estudou, tu sabe que tu tem que fazer isso, teu caminho é esse, a evolução é pra cá, mas tu pode fazer outra. Como assim? Posso escolher a cor do cabelo, a roupa que eu vou usar. Agora fazer o dia da semana que eu vou trilhar, mas fazer ou não, né? Enfim. Feitiço para aumentar desejo. Né? As bruxas fazem isso a todo momento, né? O batom é consagrado, nossa sombra é consagrada. Eu, aliás, tenho sombras diversas para vários momentos.
As sombras para a noite, para os rituais, são consagradas para Lilith. As sombras que eu uso para ir no banco conversar com o gerente são consagradas para Morrigan. A maquiagem que eu uso para dar aula é consagrada para Atena. E assim sucessivamente. Né? Abuse, isso é magia. Vamos lá. Pergunta Faz. bem naquelas bem besta. Por que você dedica pra Morgan a sombra pra você falar com o cara do banco? Para quando eu entrar ele já ficar com medo. Quem vai batalha, né? Você vai cortar Sim, a cabeça pintura de índio, entendeu? Sombra de Morrigan nos olhos, olho pro gerente e digo: olá, preciso falar com você. Tá devendo e quer parcelar, mas ela entra do tipo: olá. A própria deusa corvo em cima do cara. Não, é que homem não usa sombra, né? Mas pode consagrar perfumes, pode consagrar óleos, pode consagrar muitas coisas. Nossa, será Certo, que- gente? Pintura de... Por que os índios se pintam? Sabedoria indígena, isso. Sabedoria indígena. Os índios se pintam para situações da vida. Pro amor e pra guerra. Né? Enfim. Vamos lá. Outra do Estácio. Olá, mestre. Tudo bem? Bom, ultimamente vivemos em momentos tensos em nosso país. E me veio um questionamento a respeito disso. Será que estas crises, todas essas confusões e caos refletem diretamente no plano espiritual ou são os reflexos de coisas que estão acontecendo no plano espiritual? Ambos. O plano espiritual e as mudanças que hoje ele está passando refletem no nosso mundo e o nosso mundo também tem seu reflexo no mundo espiritual. Ambos, assim, as duas coisas. Primeiro, porque a situação do mundo espiritual hoje é consequência do nosso desenvolvimento encarnatório aqui, na matéria, né? E segundo, porque o mundo espiritual tem que tomar providências justamente em função da situação do nosso planeta, né? Então, as duas coisas interferem. Estamos em crise no mundo e também estamos em crise no mundo espiritual. Isso é público e notório, assim, né? As próprias naves paradas ao redor do nosso planeta, o fato de que nós bruxos não estamos tendo tanto contato no mundo espiritual. Há bem pouco tempo a gente ia e vinha nas colônias como quem do tipo, vou dar uma passeadinha ali, agora não tá assim, tá uma coisa meio tipo cara crachá. E... Passa pela fronteira, do tipo, o que tu vai fazer tem que ser algo importante. E o Conselho dos Anciões, né, que é a colônia humana, as colônias humanas, elas têm representantes das religiões, representantes dos conselhos, que são seres humanos bem antigos, né, que não estão mais encarnados, que é o que nós chamamos de o Conselho dos Anciões, né, do nosso planeta. Eles sempre foram muito acessíveis, assim, do tipo, eu não sei o que fazer, vou lá perguntar. E tu ficava ali 1, 2 dias, mas tu tinha acesso a eles. Faz mais de meses que muitas pessoas que eu conheço não estão conseguindo conversar com os anciões, né? Então, e é bem legal porque eles são representantes de todas as religiões, né? São tipo o conselho, né? E tá fechado, assim, a gente não tá tendo muito acesso ao mundo espiritual. Então é público e notório que o mundo espiritual está em crise também, né? E é reflexo do nosso e vice-versa. Wakanda, quais as medidas de segurança uma pessoa que mora próximo ao cemitério deve tomar? Eu moro e fiquei curiosa, obrigada. Nunca convide os mortos para tomar café com você. Né? Os mortos, eles não são diferentes de nós. Né? Os mortos, eles são espíritos que viveram aqui e que estão num processo de transição. Né? Alguns estão aqui por livre e espontânea vontade, outros estão aqui porque não acharam a saída, outros estão aqui porque ficaram presos desse lado. Mas estão em momentos, todos eles em momento de transição, porque mundo dos vivos um, mundo dos mortos outro. Né? Nenhum morto do cemitério, nenhuma alma vai sair andando atrás de alguém, a não ser que seja convidado. Né? Não existe perseguição do nada. Né? Não existe espírito obsessor do nada. Ou tu vibra como eles, ou tu os convida.
né? Então, cuidados a tomar não entre na vibração dos seres espirituais desencarnados em desequilíbrio, mantenha a tua energia vibrando melhor do que isso, né? E não faça brincadeiras, não os convide, enfim, né? Exorcismo ou obsessão espiritual não é do nada, gente. Nenhum demônio sai do seu mundo para incomodar um ser humano porque decidiu brincar. Não. A palavra exorcismo, a gente já explicou aqui, ela significa quebra de pacto, rompimento de palavra, né? Então, esta pessoa, que hoje é uma coitadinha, está sendo perseguida por um demônio, ela não cumpriu um acordo passado. Na outra vida estava bom, né? Não importa se é um bebê pendurado, né? E almas é igual, espíritos é igual. Ou você tá num bar e tal e entrou na vibração dele, que depois se você sair dessa vibração ele já vai embora, né? Ou você arrumou um rabo de foguete dessa vida ou de outro. Né? Ninguém... essa coisa que a gente é coitadinho, perseguido e inocentes e não fizemos nada tem que acabar. Né? Então os cuidados para quem mora perto do cemitério manter melhor a sua energia, que hoje é uma coisa que todos nós devemos cuidar das nossas energias, né? Porque aqui em São Paulo, por exemplo, é tenso, as energias são densas, né? E não fazer brincadeiras, não fazer experiências com que você não possa arcar, né? Agora, se você acha que arca com isso, experiencie. É sempre que a gente chamou, nunca é coisa mandada. Mas aí não estamos falando de almas de cemitério, estamos falando de quiumbas, estamos falando de feitiço, estamos falando de demanda, né? Sim, daí sim. Mas aí também não é do nada, né? É uma situação dessa vida. E aí, uma guerra de magia nunca tem um lado só. Né? Senão a gente diria que Deus é injusto. Deus não é injusto. As coisas acontecem de acordo com os rabos dessa vida ou de outras que a gente tem. Eu sempre digo que eu não temo feitiços. Eu temo minha mãe e meu pai. Porque eu sei se os feitiços passarem por eles, é porque o bicho tá pegando pro meu lado. Entenderam? Porque se você merece, eles vão sentar e ficar olhando. Uhum. Por que o Deus do fulano é melhor que o teu? Por que quem faz o feitiço e toca uma pessoa consegue a graça e a pessoa que está do outro lado se defende e não consegue? O Deus dele é mais poderoso? O sangue da galinha dele é melhor que o teu? Não. Porque o teu Deus deixou passar. Pensa sobre isso. Por que entrou na tua porta? Qual o aprendizado? Qual o rabo que ficou? Né? É uma outra maneira de ver a vida, mas com certeza é mais digna dos deuses que a gente serve. A gente não pode continuar agindo como se os deuses fossem burros e uns deuses mais poderosos que os outros. Né? O meu Deus é o mais poderoso do que o outro Deus. É o sagrado, é o tudo, é o absoluto. Aliás, em muitos momentos é o mesmo Deus de um e de outro, né? Por que atende um filho e o outro não? Tem preferidos na história? É nesse Deus que vocês acreditam? Tem um aprendizado aí, né? Reveja por que a tua porta ficou fragilizada. Por que teu irmão te bateu e o teu pai não fez nada? Que nem criança, né? Vou amarrar vocês dois juntos. Né? Concordam, gente? É uma outra maneira de ver, né? É uma boa reflexão, né? Sim, sim. Não existe um Deus injusto. Deus é o justo. A deusa é o justo. Os deuses são o tudo. E estão falando com uma filha de Lilith e Lúcifer. Né? Eu não tenho definitivamente vocação para a lindinha. Mas o certo é o certo. O certo é o certo.
Não existem irmãos preferidos. Existe ação e reação. Vamos lá. Na sua opinião, a partir do momento em que eu decido seguir meu caminho com os deuses, todas as minhas consecutivas vidas serão dele também? Nas próximas vidas, eles irão se apresentar a mim para que eu me relembre que decidi vivenciar minha vida com eles? Sim, e vão vir tomar café e estarão sempre à sua disposição. Não. Você vai assumir um compromisso e você deve honrar esse compromisso, porque nos nossos juramentos, nós mesmos nos comprometemos a honrar aquilo que despertamos. Então, cabe a você lembrar disso na próxima vida. E se a gente pensasse nisso, a gente assumiria menos compromissos. Quando a gente diz, grande mãe Lilith, juro honrá-la aqui ou em qualquer lugar. A gente está falando em espírito. Aí eu morro, reencarno, e a mãe olha e diz, rompeu o juramento? Né? O que acontecerá após a morte, na sua opinião? Você vai para a colônia. Hoje as colônias já não têm mais divisões, as pessoas estão mais enturmadas, por isso está completamente confuso e as pessoas estão também se brigando no mundo espiritual, mas deve passar nos próximos anos ou até você morrer. Você vai ver que a vida continua e que tem muita coisa para estudar e após a reorganização para a nova era vai voltar e continuar trabalhando para os deuses. Que assim seja, que assim se faça, que assim se cumpra. Você era bruxa na vida passada ou trabalhava com espiritualismo, alguma forma? Eu me lembro das minhas últimas 5 ou 6 vidas e eu sempre fiz isso, mais nada. Você segue a ideia de se iniciar em 3 níveis de magia para poder ter todo o potencial das mesmas? Sim, todo o poder sagrado é trino. Todo o poder sagrado é trino. Em qualquer religião, em qualquer vertente, em qualquer tradição, em qualquer poder. Podem variar os nomes, mas é trino, sempre. Oi, Wakanda, te adoro, Flor, obrigada pela flor. Eu percebi uma vez que você colocou uma legenda no Face, sem glúten. E gostaria de saber qual a sua alimentação, porque você disse num vídeo que tem coisas industrializadas que te fazem mal, como a água com flúor, blá, blá. Para cultuar a natureza e tal, precisa ser vegana? Não, não precisa ser vegana. Não precisa. Você pode comer de tudo. Eu não sou vegana nem vegetariana, eu como carne, sou gaúcha, adoro churrasco, né? Você precisa de alimento de boa qualidade, né? Para Gaia não importa a nossa alimentação, né? Nós fomos criados e o nosso cérebro se desenvolveu a partir do momento em que nós começamos a comer carne, né? A proteína animal, ela faz parte do bom funcionamento de todo o nosso sistema orgânico, né? O que a gente não pode é continuar comendo bichos envenenados e plantas envenenadas, né? Dizer que Gaia quer que a gente pare de comer carne é dizer que Gaia quer que o leão morra. Para Gaia não tem diferença entre nós e o leão. São 2 filhos sagrados, né? E enquanto a gente discute se a gente come ou não carne, Gaia entrega seres humanos para os leões comerem. O importante não é o que tu come, mas é a honra do teu alimento. Hoje um pé de alface é tão envenenado, é tão destruído quanto a carne. O alface que chega na tua mesa, ele não morre. Ele fica uma semana na geladeira. A batata não brota. A batata fica lá. Uma semana depois a batata tá lá, né? Qual é a diferença dessa batata pro meu bife? Porque o deus da carne é menos importante ou mais importante que o deus da laranja? O deus do alface não conta.
Ou a vida da árvore não conta? Né? É outra questão aqui envolvida, né? Os alimentos e a cadeia alimentar foi criada para a sustentação da natureza. E nós fazemos parte da natureza. Né? Quando o leão parar de comer carne, eu paro também. Né? Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando da qualidade da honra do nosso alimento. Nós pervertemos a criação e hoje os nossos alimentos são completamente envenenados. Eu cresci em terreiro, minha irmã é batuqueira, todo mundo sabe disso, né? E, por exemplo, se você nunca comeu a comida de obrigação de um orixá, coma. Ela é sagrada, o gosto é diferente, a carne não pesa no estômago, a digestão é diferente, é outra energia de alimento, né? É a mesma coisa que você pegar e colher o seu alface do quintal. É outra energia de alimento. Né? Então, o que a gente precisa é voltar para a energia e para a fórmula orgânica primordial de todos os alimentos. Parar de envenenar o mundo ao nosso redor. Né? E não definir o que cada um tem que comer. E aí eu vou mais longe, né? Por exemplo, as pessoas que trabalham com xamanismo. Né? Como é que uma pessoa que tem um animal de poder, um felino, vai ficar sem comer carne? Aí eu chamo uma onça, e essa onça, meu amigo guardião, vem da floresta para viver uma aventura espiritual nessa vida comigo. Daí quando a onça vem, tá em mim o poder da onça. Agora você vai ser vegetariana. E o respeito com a Mãe Terra. E o respeito com a Mãe Terra. Onde é que tá? Você não tem vergonha de pensar isso do planeta, de pensar isso de Gaia? Né? Agora, por exemplo, se o meu animal de poder for um herbívoro, eu vou respeitar isso. E mesmo que eu goste de carne, quando eu for trabalhar com ele, né, eu vou equilibrar isso para que ele não se sinta ferido na jornada. Falta consciência. Nos falta consciência de Gaia. Né, de como ela funciona, de como a Mãe Terra funciona. Né, e depende de muitas coisas, por exemplo, uma pessoa que agora está na moda as águias e as corujas, né? Todo mundo chama e tal, ok. As duas são carnívoras. As corujas, então, elas comem qualquer coisa que se mexa. A medicina da coruja é uma das medicinas mais antigas do povo indígena. Tanto que os xamãs que trabalham com a medicina da coruja cobrem a sua própria magia com o seu sangue. Porque a medicina da coruja ensina que a honra da sabedoria que ela nos traz deve ser honrada com o sangue daqueles que a buscam. Aí você vai chamar uma coruja e vai dar o que para ela? Alpiste. Parabéns, humano. Né? Agora, por exemplo, se eu tiver uma aranha de animal de poder, eu vou ver como eu vou lidar com isso. Embora a aranha também coma muita coisa, né? Tudo que ela puder enrolar, ela leva, insetos e tal. Uma outra ideia, mas eu tô olhando para as pessoas, né? Se eu tiver um beija-flor de animal de poder, né? Se eu tiver a vaca de animal de poder, né? A medicina do búfalo de animal de poder, né? Eu vou respeitar isso. Se eu vou trabalhar com meu búfalo hoje, vou fazer uma churrascada primeiro. Qual a parte de respeitar a mãe natureza que tu não entendeu? Né? E quanto ao glúten e ao flúor, o glúten, o trigo original, é só o trigo que eu tiro da minha vida. O trigo original ele tinha 8 cromossomas. O nosso trigo hoje tem 24. Não é mais trigo, é uma grama, um pasto, uma cola. Né? E ela está tão alterada geneticamente que ela diminui a circulação do córtex frontal, ou seja, adeus visão. Eu nem vou entrar aqui no mérito de que o pessoal fala que isso foi feito de propósito para que as pessoas perdessem visão. Né? Não vou entrar aqui no mérito disso, não sou Illuminati. Será? Mas vou pela questão orgânica mesmo, física. Né? E o flúor calcifica a pineal. Adeus visão. Né? Então,
Ah, mas é tudo muito caro. Não é. Tritura o arroz e faz farinha de arroz e faz o teu pão. Tem farinha de milho, tem broa de polvilho, tem existe vida, carboidratos sem trigo. E muito gostosa. Existe vida sem trigo. Bolo de fubá, que vou dar água na boca. Bolo de fubá, né? E não precisa comprar pasta sem flúor orgânica de R$ 22. Pode comprar a Tandy dos bebês, a Condor do Tigor e da Lilica, Galinha pintadinha. a galinha pintadinha, as pastas cremes dentais dos bebês não tem flúor. Custa de R$ 2 a R$ 3. Ponto. Ah, só tem sabor tutti-frutti. Nem tudo é perfeito nessa vida. Decide, visão ou creme dental de menta. Decida, né? Nem tudo é perfeito na vida. Então é essa questão, assim, né? Eu não sou vegetariana, como carne, sou gaúcha, mato a minha carne e como, crio o meu bicho no pátio e mato e asso e como. Sou gaúcha, né? Moro no pago, vivo na querência, né? E só sou contra as coisas que impedem o funcionamento do mundo espiritual mesmo, né? E acho que a gente precisa pensar mais sobre a Mãe Natureza sem ter o foco desse pensamento ao redor do nosso umbigo, né? Isso. Vou parar esse e vamos continuar.